capítulo 6. A partir do versículo 8. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os irmãos estão achando a mensagem de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante, eu peço-te perdão dos meus pecados mais uma vez neste momento, quando a tua palavra, meu Pai, vai ser anunciada, que o Senhor possa estar usando-me conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem tiver achado, se pudesse colocar sobre os pés, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por ali ou por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel, verso 10, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falava e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Exatamente. Verso 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saíram, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, como desceram contra ele. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A igreja pode ser.
Síria, ele estava com certeza querendo atacar o povo de Israel, sem que o povo de Israel soubesse. Era estratégia, né? Militar, de guerra. Só que toda a armadilha, toda a estratégia armada pelo rei da Síria, o que acontecia? Eliseu avisava o rei de Israel. Como está aqui, ó, no versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então tudo que ele fazia para pegar Israel, toda a estratégia dele, Deus revelava ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu passava para o rei de Israel, e o rei da Síria não obtinha sucesso nas suas investidas contra Israel. Então o que eu acho interessante nesse trecho é que ninguém pode armar uma armadilha contra uma pessoa de Deus sem que Deus permita, no mínimo. Não estou falando que vai acontecer com a gente sempre, como aconteceu com o rei de Israel, que foi avisado por Eliseu, não. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, aprove a Deus fazer assim, foi da vontade de Deus, né? Para que o rei da Síria, ele, se a gente for ler a trajetória, né, e a gente observou aqui na leitura, para que esse propósito foi para que o rei da Síria, com certeza, soubesse que havia Deus em Israel, e que não adiantaria tentar pegar Israel de surpresa, porque o problema do inimigo de Israel não era a força militar de Israel, não era o número dos israelitas, porque se fosse isso, eles perderiam, né, certamente, para muitos inimigos. O poder de Israel era o seu próprio Deus que o protegia dos inimigos. Isso nos chama a atenção. Em que sentido? O servo de Deus hoje, por exemplo. Ah, pastor, mas era o Antigo Testamento, era onde Deus falava por meio dos profetas. Será que é isso? Isso aconteceu lá porque lá Deus falava por meio dos profetas. Hoje Deus nos fala por meio de seu Filho, como está em Hebreus, lá no princípio de Hebreus, né? Mas será que é isso? Será que Deus ele mudou em sua essência? Porque a Bíblia fala que ele não muda. Deus sempre foi poderoso. Ele sempre usou o seu poder para proteger o seu povo e livrar o seu povo. E aqui não era mérito do povo de Israel. Não. Era porque Eliseu tinha vida com Deus. Então a pessoa, quando ela tem vida com Deus, não adianta o inimigo armar uma armadilha e pensar assim: eu quero ver como é que essa pessoa vai escapar dessa agora. Eu cerquei ela de todos os lados. Eu quero ver como ela vai sair dessa agora que eu armei. Por quê? Se nós observarmos aqui, quando foi informado, porque o rei pensou, ele ficou perturbado e falou: tem alguém nos traindo, tem alguém dos nossos aqui falando lá para o povo de Israel, ou para o rei informando lá. Não é possível uma coisa dessa. Aí foi dito aí no verso 12, ó: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Até quando o homem na sua câmara de dormir estava falando, Deus estava mostrando tudo. Porque a Bíblia diz que Deus revela o oculto e o escondido quando Ele quer. Quando Ele quer. Então essa é a questão. Nesse caso aqui foi necessário isso acontecer. E aí o rei, com certeza, ficou irado, né? Quando ele ficou sabendo que havia um profeta chamado Eliseu, que estava falando tudo para o rei. Havia esse profeta em Israel.
Qual foi a atitude do rei da Síria? Vamos lá agora prender esse homem. Na mente dele, depois que eu prender Eliseu, eu quero ver quem vai revelar o rei de Israel os nossos planos. Porque o ímpio, ele não tem visão espiritual. Ele não tem. Ele vai agir na força da carne, não é? No caso aqui, na força militar. O rei da Síria confiava no seu exército, carros, cavaleiros, né? Então, ele pensou, ele vai ser preso, e mandou prender Eliseu. Ele achou que resolveria o problema dessa forma, não é? Olha aqui o que está no versículo, acompanhe comigo. 13 em diante. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então, verso 14: enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, nós não sabemos se era Geazi, o outro não fala, pode ser que seja Geazi, né? Sim. Então, ele tendo se levantado cedo, como está aqui no versículo de número 15, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu, verso 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu orou a Deus, pedindo a Deus que mostrasse, abrisse os olhos dele, para que ele pudesse ver quem estava com eles. Porque Eliseu falou: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só que maravilha. Aí olha só, versículo ainda 17: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho. O que acontece com a pessoa que está na obra de Deus e às vezes tem uma visão mais carnal, mais material, ou não consegue ver o espiritual? Quando ela vê a coisa ficando feia, ai meu Deus do céu, agora como é que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos agora? Ô pastor, pelo amor de Deus! Não é desse jeito. Quando a coisa, parece que vai não ter mais jeito, a pessoa já logo está entregando os pontos. Que faremos agora? Nós não vamos aguentar essa não. Nós não vamos passar. Essa aí é maior do que nós. Então, às vezes, o pastor, trazendo os nossos dias, tem que fazer como Eliseu. Ó Senhor, abra os olhos dessa pessoa, para que ela veja o mundo espiritual e contemple a tua glória, o que o Senhor tem para nós. Aí Deus, como Eliseu orou de forma correta, Deus abriu os olhos dele, os olhos espirituais, e ele viu que estava ao redor de Eliseu cavalos e carros de fogo. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o homem de Deus não precisa temer. O Salmo lá, 34, fala o que no verso 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se a pessoa teme a Deus, não pastor, isso é Antigo Testamento, não. Os anjos trabalham, a Bíblia fala no Novo Testamento, ao favor. Isso. Para aqueles que temem a Deus. Não que eles fazem tudo que nós queremos, mas quando há necessidade de você orar, invocar um anjo de Deus, se você estiver na posição corretamente, Deus manda um anjo ali. Então a igreja precisa de entender o poder que tem também. Não é que você vai pedir a Deus para mandar anjo para qualquer situação que às vezes não há necessidade, não é isso não. Mas se houver necessidade, ore, porque a Bíblia fala que existem anjos que trabalham
para a proteção da igreja, para nos ajudar nas nossas necessidades. Então, ele contemplou a visão. Ele viu ali aquele monte, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, do homem de Deus. Essa porção que dobrada era bem dobrada, hein? Entende? A questão da unção, lá foi para. Não, lá foi de Elias para Eliseu. Isso, aí então, aí foi dobrado. Exatamente. Peguei agora. Eu estava achando que era de Eliseu para Geazi, o suposto céu, né? Sim. Melhor dizendo. Então, o que acontece? Ele teve essa visão. E aí no verso 18, acompanhe comigo. E como desceram contra ele, orou Eliseu. E eles desceram contra Eliseu. E aí Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, uma outra coisa. Eu falo para o Jorei. Então, quem lê a Bíblia vai usar o que a Bíblia ensina. Muitas vezes eu já orei, né? Por mim mesmo e às vezes por outras pessoas. Senhor, em situação de dificuldade, né? Senhor, que aquele servo do Senhor que vai passar naquele lugar e não tem por onde ele passar, a não ser aquele lugar. Senhor, se for necessário, que o Senhor possa cegar os inimigos para que eles não vejam o teu céu. Meus irmãos, é lógico que isso não é toda hora, mas se for um caso extremo e o servo de Deus precisar ir orar, ele vai passar perto do inimigo e o inimigo não vai ver ele, porque Eliseu orou e Deus fez assim. Deus cegou o povo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aí no versículo 19: Então Eliseu lhes disse, e aconteceu conforme a palavra de Eliseu, né? Aí Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. É interessante. A pessoa pode pensar assim: mas Eliseu então mentiu, porque ele disse que não era aquela a cidade e nem aquele o homem, né? Como está aqui, olha só, preste atenção, você vai entender o que eu quero dizer. Versículo 19: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então não é esta cidade e não é esse o homem que vocês estão buscando, não. Eu vou guiar vocês à cidade, não é? E a quem vocês estão buscando. Será que tem uma mentira aqui, uma contradição? Será que Eliseu usou a mentira aqui? Não. Por quê? Preste atenção, você vai entender. O rei da Síria, ele estava querendo atacar quem? Lá no princípio do texto, a Israel. Então a visão era Israel e também o rei de Israel. O problema foi que Eliseu entrou na questão. Pelo fato de Eliseu ter entrado na questão, ele queria prender Eliseu e ir ao rei. Então por isso que Eliseu disse que ele estava na cidade errada e buscando o homem errado. Vou usar essa forma de falar, né? Eu vou te guiar à cidade e ao homem a quem você está buscando. Realmente Eliseu não mentiu. Certo? O problema era com o rei. Aí Eliseu guiou eles até a cidade de Samaria. Chegando lá, o que ele fez? Ele orou a Deus para que restituísse a visão. Deus restituiu a visão. E eles viram que estavam no meio de Samaria. E aí o rei de Israel falou para Eliseu, né? Se devia feri-los. Eliseu não. Olha só o que Eliseu disse, ó. Versículo 22: Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor.
ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Então, naquele momento ali, foi essa decisão correta. Não era matar, não era nada. Era tratar eles bem, para que eles voltassem à terra deles, e para que houvesse ali paz naquele momento. Naquele momento. Certo? Olha a sabedoria de Eliseu. Em momento nenhum Eliseu chegou perto do inimigo, né? Se você me tocar, o fogo de Deus vai consumir você, o seu exército. Não. Ele só falou para o servo dele, para que o servo dele soubesse quem estava com eles, para que ele não ficasse entregue à agitação e ao medo, né? Porque a tendência da pessoa é se entregar ao medo na hora que a coisa inflama e fica feia. Então Eliseu só pediu a Deus para que o servo dele tivesse controle. E ele agiu com sabedoria. Ele não foi, né? Eu sou homem de Deus, se você me tocar, o fogo de Deus vai te consumir. Não. A gente não precisa fazer isso. Não é essa a vida. Quem tem que ver o poder de Deus é o povo de Deus. É o povo de Deus. O inimigo, Deus se revela ao inimigo se ele quiser. Certo? Mas o povo de Deus precisa conhecer quem é Deus. Então, o servo de Eliseu, nós não sabemos se era Geazi ou outro, ele tinha que ver, porque ele estava perturbado. Então, irmãos, nós temos que andar no mesmo propósito, no mesmo espírito. Nós temos que saber quem é o nosso Deus realmente, para que nós tenhamos convicção, para que quando se manifestar o problema, a gente possa orar e não se entregar ao problema, para que a gente possa se entregar a Deus, aquele que nos protege. E houve paz aqui, não é? Só que houve por um momento, porque se você for ler do versículo 24 em diante, a Síria voltou a atacar o povo de Deus e fez um cerco, e houve fome na cidade. Versículo de número 25: houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram Samaria, né? De se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não tem como te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Se Deus não está fazendo nada por você, como que eu posso fazer? Eira simbolizando aqui o trigo, né? Falando do trigo. Lagar, o vinho. Não estava tendo trigo nem vinho. O inimigo cercou a cidade e o povo estava passando fome. Certo? Aí no versículo de número 28, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a mesa. Olha que situação. Por causa do pecado, não entra em detalhe, mas por que o inimigo fez um cerco aqui e o povo ficou acuado dentro da cidade, passando fome, a ponto de, como fala aqui, uma cabeça de jumento custar um preço muito caro, e um pouco de esterco de pombas também estava custando muito caro. Por que o povo de Deus entrou nessa situação de escassez? Porque desobedeceu a Deus. E a lei de Moisés, ela fala isso. Se o povo desobedecesse a Deus, o inimigo oprimiria Israel, e eles ficariam entregues ao inimigo. Então isso aqui é cumprimento de profecia. Deus permitiu chegar a essa situação por causa
do pecado. Olha que situação complicada. Comprar uma cabeça de jumento por um preço exorbitante. Fezes, esterco de pombas, também por um preço caro. Talvez aqui esse esterco de pombas fosse para combustível, uma coisa assim. Alguns dizem que era até para comer em algumas situações extremas. Olha só, a cabeça do animal, ela tem carne. Você trabalhou, trabalhou, né? Você sabe, nenhuma. Olha só, além do povo de Israel não poder comer jumento, né? A cabeça de jumento, não sei se eu falei cabeça, mas jumento, cabeça de jumento. Porque o jumento era um animal impuro. E além disso, do povo de Israel não poder comer jumento, a cabeça que não tinha quase carne, olha que humilhação. Outra coisa, uma mulher, ela matou seu filho, ela e uma outra, e elas comeram. E elas tinham combinado: amanhã nós vamos comer o seu filho. E aí ela foi esconder o filho dela. Mas na lei também estava dizendo isso, que as mães comeriam os próprios filhos. Deus determinou isso. Irmãos, às vezes as pessoas ficam assim, com medo, ou a gente tem visto muito terrorismo no mundo. Todo campo. O Brasil também tem muito terrorismo. Mas se a gente analisar as punições que Deus estabeleceu na lei de Moisés para Israel, os castigos, caso Israel desobedecesse, a gente fica aterrorizado. A gente vê ali um Deus terrorista. Estou usando um termo. Não que Deus seja terrorista, mas a gente vê um terror. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é terror. A gente tem que entender isso. Então, o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel era o que estava estabelecido também. Estavam sofrendo. O rei, vendo aquilo ali, ele rasgou as suas vestes. Estava com um pano de saco, né, por baixo da sua roupa. Não sabemos se ele estava realmente se lamentando ou arrependido, ou, enfim, nós não sabemos, né, se realmente aquele pano de saco simbolizava, quando as pessoas vestiam arrependimento, se o rei estava realmente arrependido ou se aquilo era só para impressionar. A gente não sabemos. Se era para impressionar, a gente não sabe, né? Nós não sabemos. E aí olha só o verso 11. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha só, o rei de Israel atribuindo tudo aquilo que estava acontecendo com o povo a Eliseu, culpando Eliseu, e disse que arrancaria a cabeça de Eliseu. Olha só a situação. O homem de Deus, usado para livrar o povo, o rei ficou irado contra ele, porque o rei estava em pecado, na carne, e a pessoa, quando ela está na carne, ela se ira contra quem ela não se deve irar, ela faz o que ela não deve fazer, e atribui a justiça de Deus, ou o juízo de Deus, né, como culpa de uma pessoa que não tem. A pessoa sendo responsável pelo juízo de Deus. Olha só a situação, né? Verso 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Tirar minha cabeça, eu pergunto, né? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falando ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Situação complicada, né? Que mais esperaria eu do Senhor? Já que um tão grande mal desse sobreveio, não é? O que eu vou esperar do Senhor? Olha só que situação.
Às vezes um homem de Deus, em vez dele ser elogiado, ele vai ser perseguido e odiado, às vezes. Aí olha só, verso 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1,2 ciclos de cevada. Por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha a situação. O homem de Deus profetizou que a situação ia mudar no dia seguinte. E aqui, humanamente, é impossível, né? Só um milagre, uma intervenção de Deus. Mas Eliseu profetizou. E o capitão, ele rejeitou aquela profecia. O que aconteceu? Se a gente for ver o restante, fala que havia leprosos fora da cidade. E eles pensaram: se nós formos para a cidade, nós vamos morrer de fome porque não tem nada, não é? Olha só o verso 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, ou dos sírios, né? Sírios ou sírios é a mesma coisa, né? Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles estavam já fora da cidade, porque o leproso, né, ele tinha que viver fora da cidade, né? E aí eles tiveram essa ideia: Samaria está em miséria, nós vamos morrer. Nós não temos nada a perder, vamos ao arraial dos sírios. Chegando lá, eles viram que os sírios não estavam lá. Os animais estavam lá, os pertences deles estavam lá. Mas por quê? Que os sírios bateram em retirada. Preste atenção à intervenção de Deus. Verso 6. Eu vou ler o 5 também. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado os leprosos na entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Verso 6, preste atenção: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então quer dizer, eles pensaram: olha, Israel alugou os inimigos contra nós, vamos embora. Mas esse exército aqui, esse ruído, esse barulho que eles ouviram, era o exército de Deus. Olha só. Então, quando Deus tem que entregar uma bênção ao servo dele, ao povo dele, e Deus de repente vê ali que o povo dele não vai dar conta, Deus mesmo se encarrega de fazer o milagre, de defender o povo dele. Quando não estiver com você ninguém numa situação difícil, lembra desse trecho. Se você é servo de Deus, ainda que você esteja sozinho, mais são os que estão com você do que os que estão com o inimigo. Ainda que o inimigo te ameace, eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando te encorajando para você. Como eu falei, Eliseu é um homem de Deus equilibrado, ele não enfrentou ninguém, ele usou moderação, controle, mas é para você entender. E
saber o seguinte: eu estou numa situação de desvantagem total. Se Deus não agir aqui agora, eu vou ser fulminado. Mas também eu sei, porque eu ouço a palavra de Deus, eu sei de uma coisa: se não for a minha hora, ninguém vai botar a mão em mim. Eu vou passar diante dos meus inimigos, ou eles virão a mim e não me verão. Alguma coisa vai acontecer, Deus vai manifestar e o inimigo vai correr, vai bater em retirada, porque Deus, Ele intervém a favor de seu povo. Quem intervém a favor de nós é Deus. Ainda que o poder militar fracasse, ainda que o sistema falhe, Deus é infalível. Deus não dorme. Então isso é maravilhoso, nós sabemos disso. E só para você ter uma ideia, olha só, aí depois isso chegou ao conhecimento do rei de Israel. Qual foi o pensamento? Os inimigos estão escondidos, para que quando nós formos lá, eles nos apanhem. Os ataques da cidade. Mas aí depois foi visto que realmente aquilo ali era obra de Deus. Para fechar, verso 16 do capítulo 7 agora. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Verso 18: assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo, e 1 de flor de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Para fechar, olha, quando Deus está dando uma direção, seja de qualquer forma, aqui foi dessa forma, ao profeta. Mas qual que é a aplicação para nós? Quando Deus está nos dando uma direção, quando Deus está dando uma direção, e nós, prosseguirmos na direção de Deus, todo mundo vai ver o milagre e vai receber o que Deus disse, o que Deus falou, não é? É mentira ou é verdade isso? Nós podemos ver isso em várias partes da Bíblia. Mas a pessoa que duvidar, ela vai ficar sem participar do milagre. Esse homem, além dele não comer, ele morreu. Porque ele foi colocado pelo rei à porta, E aí o povo, naquele alvoroço todo, atropelou ele e morreu. Então quando Deus fala algo, porque a princípio o que Eliseu falou parecia o quê? Loucura. Nós estamos cercados, nós estamos entregues aqui à vontade do inimigo, e a fome só aperta, é mulher comendo o próprio filho, é cabeça de jumento valendo um preço exorbitante, e até mesmo fezes custando caro. E o homem vai e profetiza uma bênção. Isso que Eliseu profetizou provavelmente não seria um preço assim adequado, não, mas em vista do que estava acontecendo, a coisa assim seria maravilhosa, quase que seria saindo da alta escassez e voltando ao normal. Então, o que nós entendemos? Tudo está no controle de Deus. Às vezes, vamos dizer assim, o país entra numa situação, o governo de repente toma uma decisão errada, e aí a inflação sobe, acontece uma coisa, o povo fica
notícia, nós estamos, esse ano aí vai ser um ano em que nós passaremos por uma grande necessidade, ou coisas do tipo, a gente ouve no novo direto, isso em todo o país. Mas aquele que crê, Deus pode mudar a situação do dia para a noite, porque Eliseu disse: amanhã, eu vou resumir aqui o que ele disse, amanhã a situação vai mudar. É lógico que isso aqui, a gente não pode aplicar isso a toda situação, não. Não é qualquer coisa que acontecer que você vai mudar amanhã, não é assim. Aqui houve uma grande necessidade. O povo de Israel estava morrendo à míngua, e o inimigo estava para arrebentar tudo. Então Deus, Ele agiu, Ele interveio a favor do seu povo. Então isso para nós é também para que quando nós ouvimos uma notícia de que as coisas estão despencando, como eu falei, inflação, economia, o presidente fez uma coisa errada, o Brasil agora vai pagar um preço caro, mas quem dá a última palavra é quem? Por que hoje tem muitas pessoas preocupadas? Vamos dizer aqui só no Brasil, vamos trazer para o Brasil isso aqui. No Brasil hoje, pessoas perturbadas, estão com medo do governo fazer isso e aquilo, por quê? Não tem o conhecimento de Deus. Nós não dependemos do que o governo, nós temos que orar pelo governo. Algumas coisas que o governo faz, essas coisas podem nos beneficiar, como podem nos prejudicar. É lógico, não estou falando disso. Porém, em última análise, nós não dependemos do governo, porque nós servimos a Deus. Nós podemos depender do governo em alguns aspectos, porque somos ainda cidadãos, não é, da terra, mas a nossa vida está na mão de Deus. Então, no meio de uma crise, quando um homem de Deus receber algo de Deus, uma direção para o povo de Deus caminhar, Deus der uma direção para escapar, a gente tem que andar naquela direção ali, se for uma revelação de Deus. E quem andar naquela direção vai ser abençoado, vai ser livrado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque diz aqui, olha só, preste atenção para fechar, finalzinho do versículo só, 16: segundo a palavra do Senhor. Então, aconteceu segundo a palavra do Senhor. Parte A do verso 18: assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Então se cumpriu o que o homem de Deus falou. Que a pessoa de Deus, ela não vai brincar, ela não vai usar o nome de Deus para qualquer coisa. Se ela está no Espírito, Deus vai dar uma direção. E aí, quando a pessoa de Deus der uma palavra, porque ela está na direção, ela tem cuidado, ela procura viver no temor, Deus vai honrar aquela palavra. E aquela palavra vai se tornar uma palavra profética de poder no mundo espiritual. Eu penso comigo assim, que Deus, em algumas situações, Ele pensa assim: isso não aconteceria, mas como meu servo que me teme, ele creu, ele perseverou, e ele está dando uma palavra em meu nome, eu vou honrar o meu servo, porque eu honro os que me honram. Então Deus, Ele honra aqueles que honram a Ele, mas a pessoa tem que estar no Espírito. Não é qualquer um que vive de qualquer maneira na carne, vai usar o nome de Deus, não, porque Deus não vai honrar qualquer um, não. Deus vai honrar aquele que realmente está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Não é que a pessoa é impecável, não, porque Eliseu era um homem pecador, mas ele era um homem comprometido com Deus. E é tão bonito quando a gente ouve assim, não só aqui como em outras passagens também: e aconteceu conforme o homem de Deus disse. Está entendendo o que eu estou querendo fechar aqui com a igreja? Para fechar a mensagem e o culto. Quando você está no Senhor, você vai ganhando tanta intimidade com Deus, que você sente até o momento em que você deve profetizar. Você não vai profetizar para qualquer coisa no lugar errado, na hora errada, não. O Espírito Santo vai te... Você está numa comunhão com o Espírito tão grande, que Ele vai te dar um poder para profetizar. E na hora que você profetizar, Deus vai, você vai ver. Eliseu aqui foi uma coisa que aconteceu no outro dia. Quem creu, recebeu. Quem não creu, morreu. Esse é o problema, hein? Agora é lógico, não é todo mundo que não crê vai morrer, não. Mas no caso desse homem aqui,
morreu. Então, quando Deus dá uma direção, nós precisamos de caminhar na direção que Deus nos deve. Amém? Se coloca nos seus pés. Irmãos, olha só. Culto de quinta-feira nosso, por que nós suspendemos o culto de terça-feira? Né? Eu vou dar a bênção aqui e vou usar um minuto. Assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua consolação de Deus. Dê a todos um final de domingo, meu Pai, consolado, encorajado, animado, para que terminemos a semana assim, comecemos a semana prática, no encorajamento e na consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem a Deus.